Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós estamos em Tua presença, Senhor, para suplicar pela igreja, pelos nossos irmãos, nossos ouvintes. Abençoa, guarda cada vida, dá graça, Senhor. Abençoa, meus senhores que estão sempre conosco, Pai. Abençoa os que nós conhecemos, os que não conhecemos. Abençoa os Teus servos, meu Senhor, no Brasil e no mundo. Manifesta o Teu poder na Tua igreja, dá graça aos Teus servos em toda a terra. Nos dá, meu Senhor, a capacidade e a graça para falar do Teu amor, levando, meu Senhor, a mensagem do céu para o coração humano. Deus fiel, Deus bondoso e maravilhoso, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Voltamos para apresentar o programa Unicresce no Ar, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Estamos no ano 34 da Unicresce e hoje nós vamos falar sobre Roboão. Roboão foi o terceiro rei da dinastia de Davi. O primeiro foi Davi, que teve um problema seríssimo no que diz respeito a Urias e a sua mulher. O segundo foi Salomão, que teve problemas seríssimos. O primeiro de todos foi criar um harém, colocando todos os ímpios no chinelo. Não se tem notícia, pode até ter acontecido haréns maiores, mas não há registro de alguém que tivesse 700 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres no harém. Foi o segundo rei da dinastia davídica. O terceiro foi Roboão. O terceiro reinou menos e também foi reprovado. Antes da leitura, só para deixar bem claro e eu não perder o fio da meada. Não há ninguém limpo e justo, impecável diante de Deus. Não justifica grosseria e maldade de ninguém, mas também ilude quem quer que seja. Vamos à leitura. Nosso texto, segundo o livro de Crônicas, capítulo 12, versículos 1 a 14. Versículos 1 a 14. Vamos aprender juntos. Sucedeu, pois, que, havendo Roboão confirmado o reino, havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu, no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Sisaque subiu com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito. Líbios, suquitas e etíopes, e tomou as cidades fortes que Judá tinha, e veio a Jerusalém. Então veio Semaías o profeta a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: Senhor, o Senhor é justo,
Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam e vejam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei, levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão, em lugar deles, escudos de cobre, e os entregou nas mãos dos capitães para guardarem, que guardavam à porta da casa do rei. Sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, vinha os da guarda e os trazia e os tornava a pôr na câmara da guarda. Humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, pelo que o Senhor disse, para que não destruísse de todo, porque ainda em Judá havia boas coisas. E fortificou-se o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Era Roboão da idade de 40 anos, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, e a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel, para pôr ali o seu nome, e era o nome de sua mãe, Naamá, a Amonita. E fez o que era mal, porquanto não preparou seu coração para buscar ao Senhor. Querido Deus, Pai Santo, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Estamos agradecidos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua graça, pelo Teu amor. Guarda os Teus servos, dá a Tua vitória, manifesta o Teu poder, opera, Senhor, em cada vida, em cada coração. Nos ensina, cada dia está na Tua santa dependência, Pai. No nome de Jesus, nós tributamos, Pai, o louvor a Ti. Amém. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Meus queridos irmãos, nós temos essa história com ar de tristeza, o terceiro monarca da dinastia davídica. Davi reinou 40 anos, foi temente, foi fiel, mas teve um problema. É o problema com a mulher do Urias. O problema da morte do Urias, que foi atribuído a ele. O Salomão teve vários problemas. Um dos maiores foi casar com mulheres ímpias e fazer templos para os deuses pagãos na Terra Santa, na Terra de Deus. Agora nós temos o terceiro rei da dinastia davídica, um neto de Davi, um filho de Salomão, o Roboão, fazendo-se rei. Foi coroado, foi tudo muito legal, tudo decente, era natural que acontecesse tudo daquela forma, e mesmo assim, o texto é contrário a ele. Ele começou a reinar, e como todo começo é desajeitado, ele teve seus problemas no início. Imagina a própria emoção dele. O reino do pai envolvia 12 tribos, 10 tribos
se torna o reino de um soldado, o Jeroboão, e o príncipe fica com 2 tribos, e ainda era um favor de Deus a memória do falecido Davi. Nem era por ele, Roboão, e nem por Salomão, seu pai. Era pelo falecido avô, o Davi. Então, começa mal o reino do Roboão, mas existia uma promessa, diz o texto, no versículo 1, que ele se firmou. Firmando-se no reino, havendo-se fortalecido, se desviou. Deixou a lei do Senhor. Deixou de seguir o Senhor. Sucedeu no ano 5º. Olha, foi rapidinho. Assim que esquentou o trono, se desviou. No ano 5º, o rei do Egito faz uma campanha militar contra Jerusalém. Contra Jerusalém. Uma campanha militar. O texto é claro. No ano 5º, um rumor de guerra, e quem está aí é Sisaque, rei do Egito. Sisaque tinha poderio e tanto. O versículo 3 diz que ele veio com 200 carros, aliás, 1.200, com 1.200 carros, 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito para Jerusalém. Os forasteiros do seu exército, do exército deste homem. Os forasteiros do exército eram líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortes do reino de Judá e veio a Jerusalém. Chegou até a capital do reino. Semaías, o profeta de Deus, que existia lá, foi envolvido. O versículo 5 diz: então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Sisaque. E disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes, a queixa divina, vós me deixastes a mim, pelo que também vos tenho deixado na mão de Sisaque. Tenho-vos entregue na mão de Sisaque. Agora o povo já estava humilhado, piorou. Então se humilharam os príncipes de Judá, os príncipes de Israel, e o rei, igualmente, e disseram: o Senhor é justo, é justo. O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra novamente a Semaías, dizendo: eles se humilharam. Deus é assim compassivo. Eles se humilharam, Semaías, se humilharam. Não os destruirei, antes, em breve lhes darei lugar de escaparem.
eu vou promover a redenção, a libertação deles. Eles se humilharam, pelo que o meu furor não vai se derramar sobre Jerusalém, pela mão de Sisaque. Uma trégua. Deus decidiu não piorar, não penalizar, porque viu quebrantamento nas pessoas, em muitas pessoas, nas lideranças. O versículo 8 diz: porém, serão seus servos. Não vou destruir, mas eles vão ficar pagando tributo. Não quiseram me obedecer, agora vão ter que obedecer o rei do Egito. Não quiseram ouvir minha palavra, minha proposta de paz, agora vão ter que engolir a cobrança do rei do Egito. Serão seus servos, para que conheçam a diferença entre servir a Deus e servir ao homem. Para que vejam a diferença da minha servidão, servir a Deus com gratidão, com alegria, com salmos, para que vejam isto, conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. O versículo 9 diz: subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, tomou os tesouros da casa do Senhor, tomou os tesouros da casa do rei, fizeram rapa, fizeram uma limpeza, levaram tudo o que eles acharam de precioso. Levou tudo. Também tomou os escudos de ouro. O Salomão tinha feito escudos de ouro. Não temos clareza quais as cerimônias que usavam isto, mas era verdade. Então, Deus está dizendo aqui, eles levaram tudo. Levou, inclusive, os tesouros da casa do rei. O versículo 10 diz: e fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre. Olha a diferença. Salomão tinha feito escudos de ouro. Não se tem conhecimento de outro reino que tivesse escudo de ouro. O Salomão fez escudo de ouro. Agora os inimigos levam os escudos de ouro. Diz aqui o versículo 10. E o rei Roboão, em lugar deles, fez escudo de cobre e entregou na mão dos capitães que guardavam a casa do rei. E sucedeu que, entrando o rei na casa do Senhor, aí vinha os da guarda que traziam os escudos que ele havia mandado fazer. E quando passava a cerimônia, voltava a guardar os escudos lá na casa de segurança. Então, nós aprendemos aqui, meus irmãos, a diferença e a indiferença. A diferença entre servir a Deus e servir a Sisaque.
serviu o Rei da Glória e serviu os reis dos homens, os reis mundanos. Humilharam-se. Eles se humilharam depois que isso aconteceu. O rei entrava na casa de Deus, aí eles vinham, entravam com aqueles escudos bonitos, tudo de bronze. Não tinha mais escudo de metal. No versículo 13, diz que purificou-se, pois o rei, ou melhor, fortificou-se o rei Roboão em Jerusalém e reinou. Ele tinha 40 anos quando começou a reinar, reinou 17 anos na cidade que o Senhor escolheu para pôr ali o seu nome. A mãe dele era amonita. Não sabemos, mas é possível que ele tenha sido criado com todas as condições de um ímpio, porque a mãe, tudo indica que não tinha mudado de convicção, não tinha mudado de rei, o seu marido era rei, seu filho Roboão reina em lugar de seu marido, que era o Salomão, e ela continuou ímpia. O filho apartou-se do Senhor, abandonou a lei do Senhor e veio a provação. Veio o castigo. O versículo 14 diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não preparou o seu coração para buscar a Deus. Não se preparou para buscar o Senhor. Então, meus amados, nós temos esta lição. A dinastia de Davi, a dinastia que trouxe Jesus Cristo, Rei Eterno, haveria de pagar tributo aos pagãos. Assim como Salomão gastou com os ímpios, com os ídolos, com as mulheres ímpias, assim continuou. Não existe escapatória. A semente lançada germina e produz. A reprovação do profeta de Deus é esta: eles me deixaram. O profeta Semaías chega ali e exorta o povo. O profeta disse ao rei e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Sisaque: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei na mão de Sisaque. Eles ficaram na mão de Sisaque até reconhecer. É melhor servir a Deus do que servir os ímpios. Que Deus abençoe meus irmãos, que Deus abençoe nossas vidas, que nós busquemos ao Senhor e tenhamos um testemunho diante de Deus. Se você receber a oportunidade de Deus, não abandone, não saia, não abandone o lugar onde Deus lhe deu responsabilidades. Não abandone o Senhor, porque se deixar o Senhor, Ele também os deixa. Nós vamos fazer a oração pelo memorial. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos ao Senhor pela tua bondade, pela tua graça. Olha dos céus para cada servo teu, dá graça, Senhor,
Manifesta o teu poder, Senhor, em cada coração. Nos dirija passo a passo, nos ensina a te servir, esperar na tua misericórdia, Pai. Continua conosco, Senhor. Continua, Senhor, operando na vida da igreja. Este memorial da oração toma em tuas santas mãos. Ó, Senhor, tu esteve com os teus servos, tu estás com os teus servos que te buscam. Não nos deixe, Senhor, nunca nos afastar de ti. Nos livra do mal e abençoa os teus servos. Abençoa os teus filhos na cidade e no campo, estenda sobre cada um deles, meu Senhor, as tuas santas mãos. Pai bendito, ouve, ó Deus, as nossas petições. Guarda os teus servos, cada nome, cada família neste memorial. No nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus os abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.